Sorria, você está sendo filmado. Todos os registros ficarão para sempre. Posteridade. Glória a Deus, aleluia. Boa noite a você que entrou agora aí. Jones. O Jones. Jones, se tivesse um concurso de quem entra primeiro nas lives, você seria o campeão. Ganhou uma Bíblia na linguagem de hoje. Boa noite, Jones. Boa noite, dona Eliene. Boa noite, dona Dalila. Boa noite, seu Floriano. Boa noite a todos que estão aí e que estarão também um dia ouvindo e vendo esse vídeo. Eu não sei em que ano você está, mas a quem interessar possa, esse vídeo é de Deus. Né? Uma mensagem para a tua família. Se você resgatar a cápsula do tempo, né? Você pode resgatar esse vídeo aqui, é 2021. Mas a palavra não envelhece. Então essa palavra vai funcionar, se você estiver no ano de 3021, essa palavra vai funcionar para você. Aleluia. Tamires. Tamires. Amém. O pessoal está entrando aí. Não. Glória a Deus. Já tem uma massa humana aí, já está... Tem bastante gente, a gente nem vai falar a quantidade para não causar inveja no Facebook. E assim, um dia é 1000 anos é um dia. Uma pessoa, são 1000 pessoas. É uma semente, aleluia. Isso. Glória a Deus. Ó, a Fabi, ó, quantos frutos a Fabi dá? A Fabi. Um montão. Boa noite, Fabi. Boa noite, dona Tamires. Glória a Deus. Amém, meus queridos, nós vamos começar aqui nosso bate-papo sobre família. E hoje a pastora Cláudia vai ministrar uma palavra poderosa. Amém. Ela acordou de madrugada e ministrou já essa palavra para ela mesma e ela vai transmitir essa revelação para nossos corações. E Deus vai tratar conosco. Amém. De maneira poderosa. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar então. Amém. Pai, nós queremos entregar esse Pai. tempo nas tuas mãos. No teu altar, entregamos a nossa vida, Pai. o nosso coração, nossas emoções. Tudo está nas tuas mãos, Pai. Imploramos a tua presença dentro da nossa casa, tua presença nesse ambiente virtual, no coração de cada um de nós, Pai. Queremos ser cheios da tua presença, que a tua palavra, Senhor, seja viva. E que no meio desse bate-papo que nós teremos aqui, dessa ministração, nossos ouvidos consigam alcançar a voz do Senhor. Sim, Pai. E que a tua palavra, Senhor, ela produza cura, libertação, restauração, direção, estratégia, em nome de Jesus, Amém, Pai. Senhor. Imploramos a cobertura do sangue do Cordeiro sobre nós. Sim, e os Pai. teus anjos acampados ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. O título dessa ministração é Em Memória de Mim na Família, né? Então, o que representa, né, em memória de Jesus na família? Se é em memória, é para que a gente não esqueça. É para que nós possamos, né, nos lembrar frequentemente. E veio muito forte essa palavra, né, hoje, nessa madrugada. Vamos, 1 Coríntios 11, de 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até
que ele venha. Amém? Porque, né, a gente acabou deixando essa questão, né, da ceia apenas na igreja. O pão, né, e o cálice, o que ele representava, né, historicamente, na vida de Jesus e de todo mundo daquela época? Era o alimento diário. Então, em todas as refeições, eles comiam o pão, tanto que era um pãozinho, que eu tô mexendo meu braço aqui, mas não posso mexer. Um pãozinho fininho, tipo uma bolachinha, né? E Jesus partiu. Quando ele partiu, né, o que vem à nossa memória, né? Não vem assim, né, cortadinho como a gente tem costume, né, na ceia, né? Ele partiu, né, rompeu em dois provavelmente, aquele pão. Ficou uniforme? Não, porque é assim que aconteceria com o corpo dele, né? Por tudo aquilo que ele sofreu. Então, o pão é um alimento diário, é o que todas as pessoas à época comiam. Tanto que no Velho Mundo, né, na Europa, as pessoas comem pão em todas as refeições, né? Tem essa prática, né? E não é apenas um couvert como a gente tem aqui, né? Não, faz parte, o pão faz parte das refeições. E, né, o cálice, né, o vinho, ele também representava algo que todos bebiam em todas as refeições. Então, nós deixamos congelado, né, essa situação em momento de ceia, né? Uma vez ao mês, né, a gente já teve casos, né, da gente cear, né, dias seguidos, já teve casos da gente cear toda semana, mas a gente não pode, né, em memória de mim, fazer isso em memória de mim. Se nós fazemos isso, é sinal de que a gente está dizendo assim, olha, Jesus, tô lembrando, né, tá claro, né, tô recordando o que o Senhor fez por mim. Então não dá pra gente, não que a gente não tenha que tomar ceia na igreja, temos que tomar, né? Porque são várias famílias que se reúnem. Mas o que Jesus está remetendo aqui é que a gente possa lembrar do que Ele fez por nós em todas as refeições. Né? Se são 3, né? Tem gente que come 5 refeições, tem gente que é uma só, mas que pelo menos uma vez ao dia a gente tem essa oportunidade de lembrar o que a cruz representou. E quando, né, Jesus, né, ele fala, né, para a gente lembrar do que ele fez na cruz, né? Então, o que de fato Jesus, ele foi o quê? O nosso Redentor. E daqui a pouquinho o pastor Renato vai falar mais do que significa Redentor. Amém? Então, quem que é o Redentor nosso? Jesus. A cada refeição, nós temos que lembrar que Ele é capaz de resolver qualquer situação que nós estejamos vivendo. Ele é capaz de resolver qualquer tipo de problema. Na refeição, é momento não da gente ficar olhando o celular. É momento da gente refletir. Porque não é apenas um alimento físico. É como se a gente estivesse, a cada refeição, ingerindo o pão, que Jesus mencionou, e o cálice. Então, ele tem poder de resolver qualquer problema. Ele pode nos curar. E foi isso que, né, me levou a meditar nessa palavra. Né? Porque eu não consegui dormir, estava com muita dor, né, que eu fraturei o ombro. E assim, eu pensei assim, em Jesus na cruz, né, pelos estudos, por mais de 6 horas sem poder se mexer. Eu pensei assim, não é possível que ele conseguiu suportar essa dor. E eu comecei a orar, né? Eu sei que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, né? Se possível
né? Passa de mim esse cálice, passa de mim essa dor. E foi onde, né, me veio essa palavra. Então, ele tem o poder de nos curar, né? Seja uma cura física, seja uma cura emocional, né? Seja uma libertação espiritual, ele tem esse poder. Ele tem esse poder. Ele é a nossa provisão. E não é apenas uma provisão do alimento daquele momento. Ele pode entrar com uma provisão, uma provisão divina de tudo aquilo que a gente necessita, né? De tudo que nos falta, né? De tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a nossa provisão. Ele também é a nossa esperança, né? Ele é a nossa esperança. Então, quando ele foi para a cruz e nós o aceitamos, a gente tem uma nova vida. Tudo se faz novo. E, de fato, ele é o nosso Redentor. Então, a cada refeição, né, o nosso apelo hoje é para que a gente reflita no que Jesus fez. Me fala um pouquinho, pastor Renato, sobre o que foi a redenção de Jesus na cruz. A redenção. Redenção é uma palavra que significa, basicamente, resgate. Né? Ela remete à palavra resgate. Então, uma pessoa que foi redimida, ela foi resgatada. Ela foi resgatada de algum lugar ou de alguma situação em que ela estava presa. Então, redenção, ela faz alusão a essa palavra resgate. E quando uma pessoa é resgatada, ela está livre daquela situação anterior. Né? É lógico que a redenção, ela não é um ato interior do homem, mas ele é um ato exterior. Ela não vem de dentro do homem, ela parte de Deus. Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Amém, eu creio, mas tenha a vida eterna. Então o processo de resgate ou de redenção divina é um processo que parte do coração de Deus. Ele envia o seu Filho a esse mundo para que ele pudesse, através de um único sacrifício, o sacrifício da sua própria vida, ele pudesse tomar o nosso lugar. E a Bíblia diz que ele se fez maldição em nosso lugar. E com essa atitude de morrer na cruz, com essa atitude de tomar o nosso lugar, ele nos redimiu do poder do pecado. E o poder do pecado gerava morte sobre a nossa vida, levava a gente para o inferno e trazia uma série de problemas, porque o pecado não é apenas... o principal problema do pecado é que o salário dele é a morte espiritual. E o pecado, além da morte espiritual, também traz outros problemas associados, é um pacote demoníaco. A pessoa que está escrava do pecado, ela está em um cativeiro, pensando que ela está livre, pensando que ela está curtindo a vida, desfrutando de prazeres ou de concupiscências, né? Mas quando ela comete algum pecado, ela se torna escrava do pecado. E aí, para essa pessoa, é necessário um processo de redenção ou de resgate. E esse processo começa com o entendimento que o sacrifício de Cristo trouxe sobre a nossa vida. Esse entendimento não vem por convencimento humano. O convencimento é através do Espírito Santo. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado, da justiça de Deus e do juízo. E isso trouxe sobre a minha vida uma coisa chamada revelação. Amém. E eu pude receber Jesus como Senhor da minha vida. E quando eu criei, essa fé que eu coloquei me fez nascer de novo. Amém. E aí eu fui resgatado daquela maneira de viver anterior. E aí o Espírito Santo, ele começou a trabalhar e operar na minha vida. Então o resgate, a redenção, ela aponta para a obra principal de Deus Pai
para que ele pudesse gerar muitos filhos. Então ele enviou Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. É o único caminho para você chegar diante de Deus Pai, é através do Senhor Jesus, através de Cristo. Então o sacrifício de Jesus naquela cruz pôs um fim a todo o cativeiro. Amém. Né? Determinou a morte de toda maldição. Quando Jesus tomou o nosso lugar, nós fomos resgatados. Nós não seremos resgatados. Nós já fomos resgatados há 2000 anos atrás. Só que quando nós recebemos Jesus, naquele dia, o resgate acontece na nossa vida. Então, redenção tem a ver com a libertação Amém. do cativeiro. E olha que tremendo, né? Assim, se a gente exercitar a cada parada para nos alimentarmos, esse momento, né, de meditarmos no que Jesus fez na cruz. E às vezes nós estamos tão presos, né, no cativeiro dos nossos pensamentos, no cativeiro das nossas preocupações, no cativeiro, né, do nosso mundo, né, olhando muitas vezes para o nosso umbigo, e que a gente acaba ficando totalmente aprisionado. E se a gente parar, né, a cada momento que nós formos comer, não comer em pé, comer de qualquer jeito, né, mas sentar à mesa, né, à mesa, assim como Jesus, né, sentou à mesa ali com os discípulos, né. Então, cada refeição era um momento de ministração. Não era apenas uma refeição por refeição. E não foi apenas na última ceia que isso aconteceu. A prática, né, de estar ali nessa ministração. Eu fui para a Turquia, fui para uma reunião, né, da empresa. E assim, chegava determinado horário, eles paravam a reunião, iam fazer oração e assim, eu estava em Istambul, eu conseguia ouvir oração assim na cidade inteira, todo mundo orando, né? Eles fazem lá 3 paradas ao dia. E nós temos, né? Eles fazem, né? Essa parada, né? A quem que eles estão cultuando. Mas nós temos essa oportunidade, né? Porque a presença de Jesus está conosco. Deus é onipresente. E ele pediu, né? Falou assim, façam isso em memória, né? Tá no imperativo, em memória de mim. Todas as vezes. Ele não falou assim, olha, uma vez ao mês apenas. Né? Uma vez por ano. Não, todas as vezes. Quer dizer que uma pessoa, para ela se alimentar, ela não se alimenta só uma vez por mês. De modo algum. Se a gente comesse uma vez por mês, a gente morria no primeiro ou segundo mês. Exatamente. Então o que Jesus está falando é que a gente precisa se alimentar dele, né? Ou se alimentar da revelação, da redenção. Isso. Todos os dias. Todos os dias. E assim, e essa consciência, né? Por isso a questão do culto racional, essa consciência em família, né? Às vezes assim, amanhã não foi muito boa. Eu paro para almoçar, né? No meu caso, a noite não foi muito boa, né? Eu acordo, né? Vou tomar café. É um momento de viramento, assim, poxa, em memória de Jesus. O que eu estou precisando? Ele é meu redentor, ele me liberta de qualquer circunstância. Ele pode, né, libertar os nossos pensamentos. Ele fez tudo novo. Então, assim, eu estou olhando as coisas com um olhar, né, do passado, com negativismo. Eu não estou com esperança, né? Eu não estou com o olhar de que coisas novas têm acontecido na minha vida, né? Eu estou cansada, ou cansado, né, da mesmice. Parece que nada novo acontece. Parece que eu estou parado no tempo, né? Sentado com um banquinho na beira do caminho, né? Esperando, né, o tempo passar. Jesus faz tudo novo. Quer dizer que o tempo da nossa refeição em família
Principalmente porque 2 ou 3 são unidos. Justamente é quando a gente se reúne em família, né? Para comer juntos, né? Isso. Ou um café da manhã juntos, ou um almoço, ou então um jantar juntos, né? Mas quando a gente está reunido ali, é como se nós estivéssemos renovando a nossa alegria. Isso. Quer dizer, nossa esperança. Se a gente se reunir para comer, só para comer, a gente come e o que o alimento faz? Ele alimenta o nosso corpo. Isso. Ele vai fortalecer o nosso corpo. Ele vai deixar a gente continuar vivendo fisicamente. O nosso físico está alimentado, o nosso físico está fortalecido. Vai vir os nutrientes, vai nos fortalecer, isso, né? Vai nos saciar, porque a gente vai ter fome o resto da vida, a gente vai ter que comer todo dia até o fim da vida. Por que Deus fez isso, né? Para que a gente pudesse ter uma revelação também, não só do corpo, mas a mesa também é um lugar para você e eu renovarmos a nossa fé. Isso. Tanto é simbólico que assim a ciência diz, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, porque tem a produção, né, de neurotransmissores, de neurônios no intestino. Então, o que o intestino faz, né? Ele processa, ele retém, né, as vitaminas e ele libera. Olha que interessante, ele libera, né, serotonina, tá, os neurotransmissores. O intestino faz isso. O intestino também, além do cérebro, o intestino. E aí quando eu me alimento, né, ele faz esse processo e o alimento não vai para o cérebro. Não. Mas o que pode ir para o cérebro? A meditação, né, na palavra, refletir, me libertar de tudo aquilo que está me incomodando. Então é um momento oportuno, porque assim, é o pão da presença, né? Jesus está presente. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos, né? Ele vai estar presente. É uma oportunidade de eu alimentar o meu cérebro e não apenas o meu corpo. É uma oportunidade de eu me libertar daquilo que está me incomodando, né? Quantas vezes a gente, né, senta para comer e tal, a gente conversa, eu falo, poxa, né, tô guardando aqui, a gente conversa, tem ideias, né? Você me orienta, me aconselha. É um momento de não apenas, né, orar, né, consagrar o alimento e ponto. É um momento de uma oração né, para lembrar que o Redentor ali vive, né? Desfrutar, né? Desfrutar dessa presença, né? Desfrutar de tudo aquilo que a tua alma precisa. Falta paz, falta alegria, falta esperança. O que falta ali? É uma oportunidade, né, da família se reunir e orar a respeito, né, conversar a respeito. A presença dele está ali. E não é apenas uma presença, né, de um momento, consagra esse alimento a ti, ponto. Não, não é isso, né? E é um momento, lógico, de gratidão por essa provisão, né? É um momento de agradecer por essa oportunidade. Então não é um momento de ficar jogando conversa fora, cada um ficar, né, na sua vibe, como dizem. Não, é um momento oportuno, porque Jesus está ali. O que você está falando, então, é que a gente precisa mudar a nossa cultura. Isso. Ou os nossos hábitos, né? Porque, por exemplo, quando a gente vai na igreja para tomar a ceia ela é servida, mas antes de tomar a ceia, existe uma explicação, uma explanação do significado daqueles elementos. Existe uma explicação, existe uma revelação que é transferida para que você saiba o que você está fazendo, que você não está apenas comendo pão e tomando suco de uva, mas que você tem toda uma revelação, uma simbologia por trás daquela atitude. Não é simplesmente matar a fome, mesmo porque aquele pedacinho de pão não mata a fome de ninguém. Mas é uma coisa espiritual. Mas isso no contexto da igreja. Trazer isso para dentro de casa, sem ser religioso, isso, é um desafio.
Porque para você estabelecer uma cultura na mesa, né, você vai precisar se esforçar, eu vou precisar me esforçar. Para estabelecer uma cultura de desfrutar da presença de Deus em família, ou seja, depende também dos outros integrantes da minha família, não depende só de mim. Se eu quero desfrutar da presença de Deus, eu entro num quarto sozinho, e dobro meu joelho, e a presença de Deus vem, eu consigo me derramar na presença dele, conversar com ele. Mas a dimensão dessa nova cultura que você está explicando é uma dimensão coletiva. Eu vou ter que sentar na mesa e eu vou ter que mudar os hábitos que foram estabelecidos desde criança. Ou seja, como que eu encaro a mesa? Como que eu encaro a refeição junto? Por que que a gente come junto? Né? E assim como na igreja, é necessário começar um processo de ensino, um processo de transferir esse significado, essa revelação para as pessoas que estão sentadas ali na mesa. Então é um desafio, mas eu acho que é por isso que Jesus usou uma refeição. Isso. Ele usou a refeição para ilustrar. Isso. Ele não usou qualquer outro momento. E é algo que a gente precisa todo dia, né? Banho, né? Até em lugares frios, né? Países, né? Falam que eles não tomam banho todos os dias. Agora, comer é uma prática Diária. de qualquer povo, né? De qualquer cultura. Desde bebê, né? Por mais que tenha culturas que jejuem, mas eles têm que comer. Porque o ser humano não sobrevive mais de 40 dias sem alimento. Sem alimento. Então, mudança de cultura, ou seja, transformar o momento do alimento em algo a mais do que simplesmente estar junto ali na mesa e comendo cada um por si, Deus por todos. E é um processo, né, de transformação. É transformador, né? Não apenas para o indivíduo, né? Para cada um de nós, sim. Mas é um processo transformador da família. E é interessante, né? Dizem aí, né, que nós somos aquilo que nós comemos. Então, o que nós temos, né, comido ali em família, efetivamente, não? A questão do alimento físico, né? Davi falou a seguinte oração: Senhor, me torna a me dar a alegria da salvação. É um salmo. Ele orou desse jeito. Me torna a dar a alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria de ser salvo pelo Senhor. Porque a alegria vem quando você não está com peso, né? Sim. Porque a salvação é libertação. É tirar, né? Todo jugo, todo peso, né? Receber o jugo de Jesus que é suave e leve. É uma alegria, é um prazer, né? Cada vez que eu vejo assim uma pessoa se converter, é uma alegria, né? Eu choro de alegria, de ver assim o que é possível acontecer a partir de então. O poder transformador daquela decisão. E a mesa é uma possibilidade, né, diária, 1, 2, 3 vezes, quantas forem necessárias, né, quantas são as práticas que nós temos, de lembrar, né, do poder da nossa salvação. Esse olhar, né, desse amor, né, foi o que eu senti hoje, né? Que amor, né? Suportar tanta dor, né? Tanto peso, né? Tanto desprezo, tanta humilhação, tanta situação, né? Olhar para as pessoas ali, né? E ver tantas pessoas que, né, ele curou, cuidou, tratou, né? E não fez nada por ele naquele momento. E a gente lembrar dessa presença redentora. É assim, estar à mesa é o momento da nossa válvula de escape. É lembrar que tem saída, é lembrar que tem solução, é lembrar que tem possibilidade. E se a gente traz a memória
virá revelação, como o pastor Renato falou. Virá solução, virá saída, né? Virá uma nova alegria, um renovo, um fortalecimento. E assim, e o fato de eu poder compartilhar alguma coisa, né, com alguém da minha família, que esteja ao meu lado, o outro me acolhe, e eu me sinto amada. Fortalece o relacionamento. Fortalece o relacionamento. Traz mais unidade. Que é exatamente isso, né? O que a gente faz na ceia? Uma renovação da aliança. O que é a aliança? É a comunhão do corpo. Que é a unidade, né? Unidade. Comunhão. Tornar comum. Ou seja, quando a gente está se alimentando juntos, nós estamos nos alimentando do mesmo alimento. Ou seja, nós estamos nos tornando ali um. E Jesus falou em João capítulo 6, quem se alimenta da minha carne e quem bebe o meu sangue, viverá por mim. Quem não come a minha carne e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Porque ele falou, a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quer dizer, ele estava explicando a revelação de você se alimentar de Cristo, de eu me alimentar de Cristo. Mas o que a pastora Cláudia está nos ensinando aqui é a família se alimentar de Cristo. Como na última ceia foram 12 pessoas se alimentando de Cristo. Então Jesus traz uma revelação na hora do alimento. E eu acredito que quando você fala de renovação, isso é muito poderoso para uma família. Isso é muito terapêutico. Porque imagina, você não vê a hora de chegar em casa cedo para poder se alimentar com a sua família. Né? E aí você começa a transformar a cultura, o hábito, a agenda. Isso. Então, puxa vida, eu preciso chegar na hora da janta. Então, o jantar não é se der a gente come junto. Não, isso já é algo estabelecido. A gente vai se reunir hoje, porque cada vez que a gente se reúne, nós não estamos somente nós ali. Os assuntos que vêm, né, é onde eu posso me abrir, onde eu posso falar, onde eu posso ser ouvido. E Jesus fala comigo. Isso. É compartilhar, né, das emoções. Então, é um momento, né, de trazer o que cada um está sentindo, né, como cada um, né, está pensando, né, o que está preocupando, né, o que aconteceu no período anterior, né, se aconteceu alguma coisa que não foi boa. É um momento, assim, de um poder orar pelo outro, né? Então é um momento, assim, e não é um momento de apenas uma pessoa orar. É um momento de todos orarem. E principalmente se houver criança na casa, né? Essa linguagem tem que ser uma linguagem que a criança entenda. Simples, né? Então não posso falar assim, o seu poder redentivo da cruz, né? Então eu tenho que explicar para a criança o que é isso, né? O que Jesus fez na cruz, né? Que a ceia, né? Que a refeição que ele compartilhou com os discípulos foi uma refeição não apenas daquilo que a gente faz, né, na igreja, mas são todas as refeições, todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que vos reunirdes, fazer isso em memória de mim. Então o texto é muito claro. Quando você se reúne, quando você está unido, quando eu estou reunido em casa, um momento de reunião, ele é um momento valorizado por Deus. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali estou eu no meio deles. Então, o momento de estar reunido, e é mais poderoso por causa do alimento que nós vamos compartilhar, isso faz com que a reunião seja mais forte. Então, é um momento profético. Isso. É um momento espiritual. Mas, como nós temos uma cultura muito física, que a gente quer comer a pizza, a gente quer comer o café com leite, ou a macarronada, ou o frango, a gente quer comer
a gente quer saciar o nosso corpo, a gente despreza que esse momento, para Deus, é um momento profético. Isso. E com esse, se a gente não liga para essa revelação, se a gente está comendo simplesmente pelo físico, a gente acaba não desfrutando dos benefícios daquilo que Deus estabeleceu na refeição. E aí cada um pega seu prato, vai para um lugar, fica sentado à frente da televisão, né? Então, assim, quem que está sendo Deus, né? Na presença de quem eu estou naquele momento? Quem está ensinando, né? Quem está ministrando. Então, a refeição é um momento profético. Você percebe que a grande parte dos negócios, dos contratos, eles não são fechados em reuniões dentro de salas, nos prédios comerciais. São fechados em restaurantes, né? Às vezes, algumas pessoas contratam outras pessoas, fazem alianças, contratos, tomando um café, né? Por que a gente tem esse hábito de chamar as pessoas para comer alguma coisa junto? Vou te pagar um café. Vou te pagar um café da manhã, a gente vai conversar. Vou te pagar um almoço, a gente precisa conversar. É estranho porque vou te pagar um almoço, a gente vai comer, a gente não vai conversar. E não dá para conversar de boca cheia. Então é estranho. Você já pensou por que você pensa nisso? Você já pensou por que você gosta de se reunir com a sua família para comer um churrasco? Por que você tem o hábito de chamar pessoas para visitar você na sua casa e você precisa oferecer algo para as pessoas comerem? Será que isso é educação? Será? Da onde que vem isso, né? Qual é a origem desse tipo de coisa? Jesus falou assim em Apocalipse 3: Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e vou fazer o que com ele? Cearei. Nós vamos nos alimentar juntos. Eu vou entrar na tua casa e a gente vai se alimentar. E provavelmente, eu vou até pesquisar sobre isso, mas provavelmente, talvez o jantar, né, a ceia, era a única refeição que todos faziam juntos. Talvez, né, as demais, cada um fazia em um determinado lugar. Não sei, vou até estudar a respeito. E até se alguém, né, descobrir, né, compartilha conosco aí, né? Porque é muito forte isso. Tem culturas, né, que eles se alimentam muito mais à noite, né? Porque estão todos juntos. Sim. Né? Tem criança que vai cedo para a escola, né? Não dá para fazer todos uma refeição pela manhã, mas à noite é um momento, né, de todos se reunirem. E acho que por isso a questão, né, de cear. Né? Sim. De cear. É uma revelação poderosa, meu querido. E Deuteronômio 6, né, 6-7 fala o seguinte: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu a inculcarás, né? Fará, né? Pensar, ficar inculcado a teus filhos. E delas falarás, assentado em tua casa. E onde que a gente assenta, né? Onde a gente senta? À mesa. Para comer. Assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar. Ou seja, Deus está falando com o povo de Israel. Nós precisamos mudar a cultura dentro de casa. Deuteronômio é a repetição da lei. É quando Deus, antes do povo entrar na terra prometida, Deus repete todos os mandamentos que ele tinha dado para Moisés no livro de Êxodo. E ele está aqui em Deuteronômio capítulo 6, falando sobre a convivência familiar. Então, olha, vocês vão conquistar uma terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar numa abundância tremenda. Foi isso que eu fiz com vocês. Eu redimi, eu resgatei vocês da escravidão do Egito. Eu tirei vocês da casa da servidão para colocar vocês numa terra muito boa. Mas Deus não coloca vinho novo em odre velho. em odre velho.
ele coloca vinho novo em odre novo. E para renovar o odre somos nós. Amém. Ele está ensinando como nós devemos nos portar dentro da nossa família, dentro da nossa casa. Então ele fala, primeira coisa, estas palavras que hoje te ordeno, primeiro, estarão no teu coração. Amém. A primeira coisa que ele fala, nós precisamos nos alimentar das palavras que ele nos dá. Precisamos nos alimentar do maná. Parece até que ele está falando assim, ó, quando as máscaras, né, você está num avião, quando, em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Primeira pessoa que tem que colocar a máscara não é o teu filho, é você. Isso. Você não coloca a máscara primeiro na criança, porque você pode desmaiar e a criança não sabe o que fazer. Então você coloca primeiro em você, para que você fique protegido, Esperto, salvo. Né? Você tem oxigênio para respirar. E depois você coloca a máscara na vida das crianças, na boca das crianças. Então é importante entender que Deus está falando a mesma coisa em relação à palavra. O primeiro a se alimentar tem que ser a pessoa que vai dar de comer para os outros. Por isso ele fala, estas palavras que eu te ordeno estarão aonde? No teu coração. Você tem que colocar primeiro dentro de você. Alimentar, né? A tua alma, o teu coração, né? A tua mente. O teu espírito. Então, quando você tem revelações, quando você tem a revelação da palavra pessoalmente, eu guardo a palavra de Deus no meu coração. O que eu tenho para distribuir para a minha família? Eu tenho palavra. Eu tenho palavra revelada, que Deus falou comigo. Palavra rema. Eu me alimentei desse alimento. Eu me alimentei do corpo de Cristo. Me alimentei da palavra. Aí sim, tu as inculcarás a teus filhos. Aí quando você abrir a sua boca, você vai falar daquilo que você recebeu. Daquilo que está cheio o teu coração. Então, exatamente na hora do alimento, é quando você está assentado na sua casa. E é quando está todo mundo prestando atenção numa única coisa, no alimento. Só que você está se alimentando fisicamente. Eu estou me alimentando fisicamente. E quando eu estou saciado, aí eu fico tranquilo. Eu saio da mesa e aí a próxima vez que a gente se sentar, vai ser só para comer aquele alimento físico. Deus está falando, muda a cultura. Se enche da palavra, para que quando você se assentar na mesa, se assentar ali com a sua família para se alimentar, quando você abrir a sua boca, você vai começar a mudar a cultura do Egito. Isso. A cultura do escravo. O que o escravo faz? Ele trabalha para comer. Ele trabalha para sobreviver. Jesus está ensinando como você vive, não como você sobrevive. Antes eu comia para sobreviver. Hoje eu posso viver uma vida abundante, mas eu preciso me alimentar constantemente daquilo que sai da boca de Deus. E quando eu faço isso, a alegria da salvação não se perde. Você já percebeu, pastora, quantas pessoas perderam a alegria da salvação? Como é que eu sei que a minha família perdeu a alegria da salvação? Quando se fala em salvação, é uma coisa comum. Quando se fala em vida eterna, juízo final, né, ressurreição dos mortos, quando se fala sobre a redenção, o resgate, é uma palavra, para nós, é uma palavra que não causa alegria. E mais, eu sei que eu perdi a alegria da salvação quando a minha alegria está em outras coisas nesse mundo. O que minha boca está falando, né? Então, se a minha alegria está no meu carro, está na minha carreira profissional, está no meu chamado, no meu ministério, se a minha alegria depende de pessoas, de coisas desse mundo, eu não tenho a alegria da salvação. E o que a pastora Cláudia falou aqui é muito forte, por quê? Porque quando a gente se assenta para comer, a gente precisa renovar a alegria
da salvação. Eu lembro dos pássaros. Jesus falou assim: olhai as aves dos céus. Elas não semeiam e nem colhem. Contudo, vosso Pai as alimenta. Vocês não valem mais do que os pássaros? E aí, tem uns pássaros aqui no lado do prédio que eles ficam cantando de madrugada. E aí eu lembro da alegria da salvação. Eles têm, qual motivo que eles têm para cantar? Eles cantam, mas é uma música bonita, tal, só que é madrugada, você quer dormir. Mas você está ouvindo aqueles pássaros cantando, assim, puxa vida, né? Nós estamos em São Paulo, não tem muita árvore, não tem muito recurso. Mas o Pai alimenta as aves que estão na cidade grande. E o que elas fazem? Todos os dias, elas adoram. Todos os dias, elas louvam o Senhor. É isso que a pastora Cláudia está ensinando a gente. Quando a gente consegue enxergar que Deus está nos alimentando, a alegria de ter sido resgatado e de estar sendo protegido e cuidado por Deus, fala mais alto que qualquer outra alegria nesse mundo. E para mim, essa questão de inculcar, né, a palavra nos filhos, é assim, nós temos que ter o caráter de Cristo. Amém. Nós somos a imagem, né, e a semelhança de Jesus. Nós temos que ter o caráter dele. Para termos o caráter dele, que é o que a gente mais vê, né, sendo deteriorado no mundo, é a ausência, né, de caráter. Então a gente vê em todas as classes sociais, né, em todos os lugares, porque o caráter, a palavra, né, o princípio, né, o mandamento não está sendo ensinado, inculcado. E é uma super oportunidade, né, de à mesa inculcar a palavra, né, de trazer um assunto, e não simplesmente assim, ó, estamos fazendo um estudo bíblico, não. Né, o que é para você inculcar, né, o que é manter, né, no seu coração, o que é guardar no seu coração, cada um fala o que é guardar no coração. Então, se alguma boquinha ali, né, presente, está falando alguma coisa que não é a palavra, do que está cheio aquele coração? Então, às vezes é rancor de alguém, né? Tá falando mal de alguém. O que está precisando ser trazido ali à mesa? O perdão? E o que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, é um momento da gente alimentar. É verdade, você tem razão, né? Tal pessoa, não sei o quê. É alimentar a fofoca, a desgraceira, ou até lembrar de outras pessoas que fazem a mesma coisa e aumentar a quantidade de pessoas que estão sendo, né, citadas ali, ou é um momento oportuno de perdão? De ministrar perdão, que foi isso que Jesus fez na cruz. Então, é um momento de poder inculcar a palavra, né? Assentado. Então, inculca a palavra. E assim, o que me veio no coração, né? É uma forma da gente começar a inculcar a palavra, né? É refletir sobre os mandamentos. Então, Jesus fala, né? Quais são os mandamentos? Ele fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a mim mesmo. E a gente, ok. Mas o que é amar a Deus sobre todas as coisas? O que é me amar, né? O que é amar ao próximo? É um super assunto, né? Para iniciar, né? Me veio isso. Tem inúmeras palavras ali que podem ser, né? Tratadas, pensadas, refletidas, inculcadas, né? Durante a refeição. Mas essa questão do caráter, para mim é muito forte. É em casa que o caráter é formado ou restaurado. É em casa, né? Não é na rua, não é na escola, né? Nem é na igreja, né? É em casa, porque é em casa que as pessoas compartilham, as pessoas conversam. No culto ninguém fica interagindo, né, com o pastor, né? Então ele vai ministrar uma palavra, é verdade, essa semana aconteceu isso comigo, né? Não é um bate-papo.
A mesa, sim, é um lugar de diálogo, né? Um lugar em que as pessoas podem conversar. Então, é um bom momento, né? De inculcar o caráter. Me veio muito forte isso. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, todos os mandamentos, né? Os 10 mandamentos estão inseridos nesse amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Como a mim mesma. Então, os 3 primeiros, né, mandamentos, né? Em Êxodos, né? Êxodo 20, de 1 a 3, se refere, né? Ao amar a Deus. Ou seja, quando eu amo, eu me relaciono, eu interajo. Não adianta falar, eu amo e desprezo. Então, Êxodo, né, 21 fala o seguinte: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Então, aqui está claro, né? Como que eu amo Deus? Se eu não tenho outros deuses diante dele. Então, à medida que eu estou à mesa, né? Eu tenho essa revelação, né? Do pão da presença, que Jesus está ali. E eu estou aqui, né? Com o meu celular. Quem está sendo o meu Deus? O meu celular é o meu Deus? Quem tem sido meu Deus? É o momento da gente ensinar, né? Não, né? Terás outro Deus. Então, o que está sendo Deus? Né? O que a gente está considerando como Deus? Pode ser o dinheiro. Pode ser a capacidade própria. Pode ser a carreira. Pode ser a escola. Pode ser a igreja. Pode ser um pastor. Pode ser um irmão. Pode ser a namorada, o namorado. Tem 1000 coisas, né? Então, o que eu tô ali, né? Porque fala assim, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Acima, né? Acima. Então, o que tá tão emergente ali, o que tá acima de tudo, né? Que não é Deus. É o momento de discutir sobre isso. É uma estruturação ali do caráter, né? É ensinar o que é amar a Deus, né? E assim, e Deus, ele valoriza, né, o compromisso que nós temos com Ele, né? A confiança. Eu tô confiando efetivamente em Deus ou não? Eu tô crendo que Deus não tem, né, o poder que Ele tem. Eu tô pedindo ajuda de outras pessoas, eu não tô confiando que Ele é um Deus de provisão. Eu estou colocando um outro Deus acima disso. Eu estou colocando um banco acima disso. Estou colocando uma pessoa acima disso. Né? Então, quem eu estou colocando ali, né, acima de tudo? O que está emergendo? Né? A segunda parte ali, né, do mandamento, né? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, Deus valoriza, né, a autenticidade, Deus valoriza, né, a glória, né? Ele é o único digno de glória, né? Então, assim, que imagem, e não é uma imagem apenas física, né? Que a gente meio que materializa, né? Como uma imagem física. Mas não é só isso. O que eu tô, né? Que imagem é essa que eu tô idolatrando? É uma imagem que está aqui dentro. É uma representação. Uma representação. Você pode ter uma imagem de uma pessoa, por exemplo, quando a gente é criança, a gente olha para o nosso pai e enxerga o pai como Deus. O pai é forte, o pai pode me levantar do chão, o pai pode me proteger, o pai me dá segurança, o pai sabe muito mais do que eu.
O pai é uma representatividade tremenda. Na mente da pessoa tem uma imagem sobre aquele homem, que é um ser humano falho como qualquer outro ser humano. Mas para a criança aquela imagem está ali dentro. Então, às vezes a criança pega aquilo e fala assim, ó, meu pai é Deus. Até quando ela cresce e acaba descobrindo que ele não é Deus. Mas naquela fase, o pai dela era Deus. Quando Deus fala sobre a imagem, é lógico que tem gente que pega estátua, que pega imagem qualquer que seja, e aquilo para ela é Deus. Mas, para nós que nascemos de novo, o nosso cuidado não tem que ser com as coisas físicas, que essa a gente consegue enxergar, mas com as imagens que nós formamos dentro da nossa mente, das pessoas que nos cercam. Se você formar uma imagem de uma pessoa, atribuindo a essa pessoa o poder de Deus, a glória de Deus, sobre uma pessoa física, você está fazendo uma imagem, uma semelhança. Você está fazendo isso. Então a gente tem que guardar muito bem a imagem que nós temos das pessoas, das organizações, das igrejas, das empresas, tudo que nos cerca, para que isso não se torne um ídolo. Não se torne um ídolo dentro da gente. E uma escultura é algo que é feito, né, construído, né, aos poucos, né? Tem escultura que é talhada de madeira, né? Tem feita de argila, tem N formas de fazer uma escultura. Então, não farás ou seja, não construa, né? Não construa essa escultura, né? Tem a imagem de Deus, né? De alguém que é onipresente, onipotente, onisciente, né? Que é o Todo-Poderoso. Então, é um momento em família de demonstrar como é Deus, né? De materializar em situações, contar histórias da família, onde Deus se fez presente. Testemunhos, onde Deus, né, trazer a história da família, que é uma coisa riquíssima, né? De a gente conhecer a história da família. É um momento de falar assim, onde Deus se fez presente, né? Onde Deus, né, trouxe livramento, trouxe provisão, onde Deus se materializou. A Bíblia fala que dele, por ele e para ele. E para ele. São todas as coisas. E o quanto ele é autêntico, né? Porque ele não faz as coisas iguais. Né? Então a gente tem vários milagres na palavra, né? Todos feitos de forma diferente. Então, assim, ele é autêntico, Deus é autêntico, ele não vai se repetir, não vai ter um ritual, uma religiosidade, né? A mesma coisa sempre. Então, é um momento de estruturação ali do caráter para que cada um tenha a sua própria experiência. E aí estimular que cada um conte as suas experiências. Sim. Possam compartilhar as suas experiências, né? Os seus livramentos, as suas provisões, né? Os seus cuidados. Né? Então, é fundamental essa situação. Vou dar uma acelerada, a gente continua na próxima semana? Vou terminar essa parte de Deus, né? Do caráter dele, depois a gente na próxima semana dá continuidade. A gente não pode, né? O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, assim, fazer coisas em nome de Deus, não respeitar, né? Eu vejo, né, hoje, e às vezes eu até sinto falta, né, da minha conversão, né? Às vezes aquela igreja mais silenciosa, daquele momento, né, de reverência, de temor, respeito. Eu me converti numa igreja batista em que ela era dividida, né? Então, assim, tinha, né, o altar, o púlpito, tinha uma parte, se fechava uma porta, né? E tinha mais um outro ambiente. E assim, começava às 18 horas o culto. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, a porta era fechada. E aí o pastor falava assim, olha, Jesus já está aqui.
E aí ninguém entrava para louvar ali, na presença, entre aspas, né? Ali, né? No templo. Aí quando terminava o louvor, que ele ia ministrar a palavra, ele abria a porta, né? E aí todos os atrasildos entravam. Imagina a cena. E aí eu comecei a perceber que assim, a cada, né, culto diminuía a quantidade, né, das pessoas atrasadas. E era um momento de fato, né, de reverência. E assim, quem já estava ali, às vezes ele falava, escolhe, né, na época era inário, né, escolhe aí, né, um hino, seu hino preferido, né, e aí tocavam o seu hino preferido, né, ou seja, essa questão, né, do respeito, a gente deixou meio banalizado, né, é lógico que as coisas, né, evoluem, o mundo está diferente e tal, mas o respeito, de fato o respeito, né, a palavra, de fato eu respeito o nome do Senhor, eu honro, né, então tudo aquilo que eu fizer em nome dele, eu estou respeitando esse compromisso, eu estou honrando esse compromisso, né, então eu estou pedindo um dinheiro emprestado, né, para fazer alguma coisa na igreja, eu tô devolvendo, eu tô honrando, eu tô respeitando o nome do meu Deus, daquele que eu sirvo. Então, assim, é um momento extremamente, assim, oportuno, né, dessa restauração do caráter, né, do que é respeito de fato, né, qual que é a reverência. E a gente vê os bons costumes, né, como o professor Renato falou, dessa questão de não falar de boca cheia, porque é um respeito ao outro, né? A gente vai falar dessa questão do próximo, né? No nosso próximo encontro, mas o quanto a gente tem que respeitar, né? O quanto de fato é momento ali de respeito. Quem entrou com a provisão? Não é só na hora que eu devolvo o dízimo. Aquele alimento é uma provisão de Deus. Eu estou respeitando isso? Alguém que chega na sua casa, né, vai fazer uma visita, leva um bolo, você faz o quê? Joga o bolo no chão? No lixo? Não. Né, você cuida, né, deixa lá da melhor forma possível, né, pega o melhor pratinho, os talheres para comer aquele bolo. Você está respeitando aquela provisão que aquela visita trouxe. E como que a gente faz, né? Desperdiça alimentos, a gente está respeitando, né, essa provisão. Então, assim, é o momento de materializar e Deus vai dar revelações, o Espírito Santo vai dar sabedoria, né, para que cada um pense a respeito disso, de tudo que nós falamos hoje. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, meu querido, né? Essa é uma revelação tremenda para que a gente possa fazer uma mudança e começar a ver resultados no coração da nossa família, né? Então, está aí uma estratégia, é uma estratégia de Deus, que Jesus ensinou na prática, que é agradecer pelo alimento e trazer unidade ali em Cristo Jesus, trazer a palavra. Não se alimente somente fisicamente. Amém. Se alimente espiritualmente, alimente a tua família também espiritualmente. Amém? Então, Deus te dará estratégia e sabedoria para mudar essa cultura. E aí a gente vai poder fortalecer a nossa casa, renovar a nossa fé e transformar um ambiente de tristeza num ambiente de alegria, de redenção. Amém? Então nós vamos orar e vamos abençoar cada família. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Amém, a Senhor. sua misericórdia dura para sempre. Sim, Pai. Obrigado, Pai, porque a tua palavra, ela serve para abençoar as famílias. Amém, Senhor. Abençoar as famílias, os casais, os Sim, pais, Pai. os filhos, os netos, todas as pessoas que convivem em família, Pai. Sim, Paizinho. A tua palavra, ela traz estratégias para atrair a presença de Deus no meio da família. Amém, Senhor. Não apenas para um indivíduo, mas também para a família, Pai. Sim, Pai. Então eu quero implorar que a sabedoria do Senhor, que é dada
de graça para quem pede, Pai. Amém, ela Senhor. seja derramada sobre a nossa vida. Amém, Senhor. E que cada vez que nós nos reunirmos para nos alimentarmos, que nós tenhamos essa sabedoria, Sim, quando Pai. abrirmos a nossa boca, Pai, para ministrar uma palavra revelada, uma palavra rema, Amém, Pai, Senhor. sem religiosidade, sem obrigatoriedade, mas uma palavra que vai trazer edificação, segurança, Sim, Pai. paz, direção, uma palavra que vem do teu coração. Em nome de Jesus, Pai, imploro que o Senhor implante isso em cada um de nós, Pai. Sim, Pai, Senhor. Que o Senhor coloque sobre nós essa ousadia. Sim, quando Pai. nós abrirmos a nossa boca, Pai, nós possamos alimentar nossa família com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E me veio uma coisa assim, se você mora sozinho, né? Sabe? Não esqueça que Jesus pode estar ali, né? Pode não, ele está ali, né? Coloque lá um pratinho, sabe? Materializando a presença de Jesus e ó, conversa com ele, você não está só. Amém? Amém. Deus abençoe grandemente. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.